pessoal, vamos agora para a unidade 4. Já discutimos alguns conteúdos, tá? Tem um material já específico da educação de jovens e adultos, mas nós vamos para a unidade 4 para a elaboração de projeto de pesquisa. Isso porque nós temos um projeto de intervenção a ser feito e será uma atividade, então a gente precisa entender um pouco sobre essa elaboração do projeto de pesquisa. Tá? Um projeto do latim significa progissere, literalmente é colocar adiante, tá? Planejar e fazer algo mais adiante. A elaboração de qualquer projeto depende de dois fatores fundamentais: a capacidade de construir uma imagem mental de uma situação futura e a capacidade de conceber um plano de ação a ser executado em um tempo determinado que vai permitir a sua realização. Então a gente observa já neste conceito, tá, que é um planejamento que a gente precisa de um tempo, tá, para determinar e até mesmo para realizar. Então isso aí é só um conceito rapidamente do que é um projeto, que geralmente é relacionado a planejamento. Só que esse planejamento ele tem várias situações que a gente precisa entender para a gente chegar numa elaboração de um projeto, tá, específico. Então a gente pode dizer que projeto é um plano, uma iniciativa, é um plano geral de uma obra ou pesquisa. A pesquisa, ato ou efeito de pesquisar, indagar, buscar. O projeto é uma das etapas componentes do processo de elaboração, execução e apresentação de uma determinada pesquisa. Nós, obviamente, devemos pesquisar a área da educação de jovens e adultos. Desde que se tenha em vista uma pesquisa qualquer, deve-se pensar antes de tudo em elaborar um projeto que possa garantir sua viabilidade. Trata-se de um planejamento da pesquisa. Então, tudo que você vai fazer, você tem que garantir a viabilidade desse projeto. Então, você tem que planejar. Na nossa vida não é diferente. Se eu quero comprar um carro, por exemplo, eu tenho que planejar como que eu vou fazer, como que eu vou pagar, para poder dar certo aquele plano. Então, o projeto de pesquisa é da mesma forma. Então, esse projeto faz a previsão dos recursos necessários para atingir o objetivo proposto e solucionar um problema. A maioria dos projetos, ele precisa de um valor para ser executado, dependendo da espécie de projeto. Mas, geralmente, a gente não vai precisar ver esse item, a questão de recurso necessário, tá? Não só financeiro, mas eu preciso ter, se eu tenho condições de digitar, se eu tenho condições de fazer uma pesquisa, de me locomover, então a gente tem que ver as condições, os recursos necessários para atingir o objetivo posto. Então eu queria atentar para algumas questões para responder a esse projeto. Nós temos algumas questões, algumas perguntas que ela vai estar associada ao corpo de um projeto. Tá? Então a primeira coisa que vem na cabeça são perguntas curtas, rápidas. Nós faremos uma atividade que a gente vai precisar desses questionamentos. Então o que fazer está relacionado aqui, que parte do projeto? Por que fazer esse projeto? Tá? A gente vai observar que o por que fazer está relacionado à justificativa de um projeto. Para quem fazer? A gente sabe, vai definir com essa questão qual o público-alvo. Onde fazer? Esse projeto está relacionado à metodologia, como, com que, quanto e quando fazer. São perguntas que nós temos que responder e essas perguntas vão se colocando dentro de um corpo de um projeto. Com quanto fazer, como pagar, quem vai fazer, essas perguntas aqui, todas têm que ser respondidas quando um projeto estiver sido elaborado. As pessoas chegam lá assim, para quem é? O que eu vou fazer? Para quê? Para quem? Como? Essas perguntas são importantíssimas dentro do início de uma elaboração de um projeto. A estruturação do projeto, definindo o tema e título. A gente pergunta o que vamos fazer. O tema, obviamente, é o assunto que se deseja provar ou desenvolver, qualquer tipo de pesquisa. O nosso tema já está definido. O tema será educação de jovens e adultos. Esse tema ele pode surgir de uma dificuldade prática,
enfrentado pelo pesquisador, curiosidade científica, enfim. No nosso caso, ele parte a partir da disciplina Educação de Jovens e Adultos, e a gente quer entender um pouco como está este tema, Educação de Jovens e Adultos, nas escolas, né, nas faculdades, como é o papel, qual a visão do professor, por que o aluno está evadindo. Então, esses serão temas que a gente vai escolher para estruturar nosso projeto. E a pergunta sempre é o quê? Tá? Independente de sua origem, o tema é nessa fase necessariamente amplo. Olha como é amplo, o tema, educação de jovens e adultos. Aí depois eu vou fazer a delimitação desse tema, tá? Adotada de um sujeito e um objeto. Dentro da educação de jovens e adultos, eu vou delimitar um tema. Tá? Você vai escolher, já foi dado já para vocês, alguns temas, algumas orientações, algum direcionamento de como trabalhar com esse tema. Já o título, acompanhado ou não por subtítulo, difere do tema. Enquanto este, o último, sofre o processo de delimitação e especificação para torná-lo viável, a realização da pesquisa, o título sintetiza o conteúdo da mesma. Após você escolher o tema, educação de jovens e adultos, eu posso escolher assim, a evasão, ela acaba sendo um tema. Mas aí quando eu chego, fazer um diagnóstico da evasão da escola X lá em Viana. Então eu já fiz uma questão de delimitar o tema. Eu vou estudar uma escola em Viana. Então eu tenho aí já uma delimitação que eu fiz no título. Então quando você estiver fazendo esse tema, vocês vão ter o tema Educação de Jovens Adultos, já vão restringindo para chegar no título, para que seja exequível. Então você pode chegar, eu posso estudar Educação de Jovens e Adultos em Viana. Olha a diferença de estudar em uma escola de Viana e estudar na cidade de Viana. Então é muito complicado. Então a gente observa que a delimitação do tema é muito importante e o título sintetiza o conteúdo mesmo. Então as fases do projeto, nós temos a justificativa, é isso que a gente vai querer que vocês façam, os objetivos gerais, os objetivos específicos, a formulação do problema da pesquisa, por que fazer, uma hipótese da pesquisa, que toda pesquisa tem uma hipótese. Né? Eu acho que a evasão lá no curso de Timbiras é em virtude de que eles trabalham. É uma hipótese. Eu não fui lá e ainda não constatei isso. Eu preciso ir e contestar. É por isso que eu tenho que formular uma hipótese. Aí eu venho da metodologia da pesquisa. Aquela pergunta, como eu vou fazer aquela pesquisa? Aí eu vou dizer como que eu vou fazer. Aí eu posso ir na escola, eu vou na escola lá em Imperatriz, eu vou perguntar, vou fazer um formulário, um questionário para professores, para alunos, vou atrás de aluno que desistiu, perguntar o porquê da evasão, perguntar para a coordenação, então eu vou lançar a mão de questionários para ele descobrir o porquê da evasão lá em Imperatriz. E o referencial teórico é um reforço que tem um projeto onde você vai citar bibliografia, outros trabalhos que foram realizados em outros momentos, tá? E que pessoas chegaram em uma conclusão. Esse referencial teórico vai ser importante para você, porque vai subsidiar seu trabalho. Se o cara fez um trabalho de evasão em São Paulo, eu vou citar. Fulano fez um trabalho de evasão na escola X e descobriu que é isso. Você vai fazer um referencial teórico citando aquele autor que fez aquele trabalho em outro local. O cronograma de atividades. Todo projeto tem início e tem fim. Eu posso fazer um projeto, eu que defino isso, eu sou pesquisador, dependendo da complexidade do projeto. Eu posso fazer um em 6 meses, eu posso fazer um em 1 mês, eu posso fazer um em 40 dias. Tá? Aí eu vou definir meu cronograma. Geralmente a cronograma é só uma tabela com as atividades a ser desenvolvidas. E na semana 1, 2, 3, ou mês 1, 2, 3, forma uma tabela e faz o teu cronograma. E as referências bibliográficas são todas aquelas bibliografias que você utilizou para a elaboração daquele projeto, que você citou lá no projeto, tá? Essa questão bibliográfica. Então a justificativa que eu acabei de falar, ele responde a pergunta por quê? Por que eu fazer? É aquela velha história de vender o peixe. Eu tenho que justificar por quê. Então a pergunta por quê vai estar relacionada à justificativa.
A gente vai fazer uma atividade, lá na atividade depois, tá? Com esses questionamentos. É o único item do projeto que apresenta a resposta à questão porquê. De suma importância, geralmente é o elemento que contribui mais diretamente na aceitação da pesquisa. Respondo razões de maneira clara e convincente. Para a aprovação de um projeto, com uma nota 10, por exemplo, da atividade de vocês que vocês irão fazer, vocês vão ter que ter uma justificativa clara e convincente. Ela não precisa ser enorme, mas ela precisa ser clara e convincente. Ela consiste em uma exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e os motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa. Então você observa que a justificativa ela é muito importante para a aprovação de um projeto. É quando você lê, você entende o porquê fazer aquele projeto. Aí eu venho para os objetivos. Eu vou responder aqui a questão para quê? Os objetivos devem ser expressos sempre em verbos de ação, verbos no infinitivos. O que são verbos infinitivos? São aqueles terminados em AR, ER, IER, OR ou UR. Então utilize esses verbos de ação no infinitivo. Tá? Primeiro, você fala o objetivo geral, que mostra uma visão global do assunto a ser pesquisado, e os específicos, que mostram uma visão específica do assunto, ou seja, do seu ponto central, o que você realmente quer para aquele trabalho. Um pouco aqui para as problemáticas. O problema da evasão, por exemplo, vai ter N problemas. Aí a gente vai para a metodologia da pesquisa. Isso aí vai responder a pergunta: como eu vou fazer? Informa os meios empregados na coleta dos dados para a posterior apresentação desta pesquisa. Ou seja, estabelece o procedimento do pesquisador para o levantamento de informações. Esse procedimento que o pesquisador vai utilizar, ele é importantíssimo. Porque se eu utilizei uma metodologia, uma forma de fazer um projeto lá em Barra do Corda, se o aluno lá de Açailândia quiser fazer e usar a mesma metodologia, ele faz. Porque a metodologia, é claro, a pessoa reproduz a pesquisa em qualquer lugar, porque ele disse lá bem claro como ele fez aquele projeto. Então ele deve ser muito bem escrito, essa metodologia, que é como você vai fazer o trabalho. Qualquer pessoa que lê esse projeto posteriormente vai poder desenvolver em qualquer lugar. Então é muito importante como você vai fazer, que é a metodologia da pesquisa. O referencial teórico, respondendo ainda à questão como, aparece aqui como os elementos de fundamentação teórica da pesquisa e também a definição dos conceitos empregados. Às vezes você precisa explicar alguma questão, você vai colocar lá no referencial teórico. Você vai pegar trabalhos já realizados, tá? da assunto que você está fazendo. Tá? Então colocar no referencial teórico citações de autores que relatam sobre o assunto abordado na pesquisa. Então, se eu estou fazendo um trabalho sobre formação de professores, aí eu vou lá na Universidade Federal do Ceará, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, trabalhos que já foi feito com formação de professores, e eu trago ele e cito e coloco o meu referencial teórico. Tá? Então, esse referencial teórico é importante porque ele vai balizar o teu projeto. Cronogramas. Todo trabalho científico pressupõe um planejamento, sendo que normalmente envolve recursos materiais, humanos e exige prazos estabelecidos, que devem ser cumpridos dentro de seu cronograma previsto. Como eu falei no início, o cronograma ele pode ser projetos que ser desenvolvido em 5 anos, projeto anual, projeto semestral. Nosso caso aqui, nós temos pouco tempo, se fosse para executarmos, porque a nossa proposta é elaborar uma proposta, um projeto, que pode posteriormente ser utilizado lá no trabalho de monografia, de TCCs, aí do curso dos alunos de formação pedagógica, de pedagogia, tá? Você já tem um pré-projeto pronto. E se quiser também trabalhar na área de educação de jovens e adultos. Então nós vamos fazer apenas o projeto. Esse cronograma vai incluir, como eu vou fazer, mas incluir a execução. Tá? A gente não vai falar de execução porque nós só queremos elaborar um projeto que vai servir de base para o seu aprendizado. Vocês vão ter que se aprofundar no estudo de educação de jovens e adultos, por isso que eu gosto
da questão de fazer um projeto na área, nessa temática, e vai ficar pronto um pré-projeto, tá, na área de educação de jovens e adultos que pode ser utilizado na monografia. As referências bibliográficas, você vai relacionar todas as fontes já consultadas para a elaboração do projeto, podendo ser livros, revistas, jornais, boletim, entrevista, questionários e outros elementos. Aí tem um exemplo bem claro, que eu utilizei assim um livro, um atlas de José Pereira, botei a área de informação geralmente em negrito. Aqui tem que se obedecer a ABNT, que é as normas técnicas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente tem que sempre estar atual, lendo como é que eles estão fazendo logo essa questão da referência bibliográfica. Tá? Geralmente a gente tem que levar em consideração o autor, o ano, a editora, o lugar, o título. Isso tudo tem que estar dentro das referências bibliográficas para que a gente possa ter um resultado concreto. E o cuidado que a gente tem que ter é de sempre citar o que você colocou lá no seu texto. É bom citar, mesmo que você faça uma citação direta, uma paráfrase, você tem que citar aquele autor correspondente à sua citação. É importante colocar. E todos que você descreveu no projeto tem que estar lá no final, nas referências bibliográficas, que é um dos últimos itens de um projeto de pesquisa. A gente tem algumas observações a fazer com relação a essa proposta do seu projeto. Cada fase é colocada em uma folha separada, é escrito em letra maiúscula o nome de cada fase. Essa fase que eu falo são os itens de um projeto, tradução, objetivos, etc. Aí, geralmente, o tipo de letra é Arial ou Times New Roman. O trabalho da letra é 12 para a parte textual e 14 para títulos. Margens superiores à esquerda 3 cm, inferior à direita 2 cm. Então, isso aqui são algumas observações de como a gente vai querer que vocês entreguem o projeto no final da disciplina, no final dessa unidade, que é essa proposta de estudar a educação de jovens adultos. E o objetivo principal é nós inserirmos, lermos para fazer o projeto e entender mais a educação de jovens e adultos, tá bom? Então eu queria assim deixar essas observações bem claras com relação à elaboração do projeto. Vale ressaltar que existem várias outros itens do projeto que eu não falei aqui. Tá? Tem outros itens que pode ser colocado, tem gente que usa a palavra introdução, apresentação, tá? Depois eu vou mandar para os mediadores, vai ficar disponível o modelo de um projeto desse, para quando nós formos para a oficina de elaborar, nós teremos um momento, nós vamos preparar esse projeto, aí vocês terão um modelo que vocês vão só estudar, ler, que o meu objetivo é esse, que vocês leiam sobre o assunto educação de jovens adultos para elaborar uma proposta de pesquisa, de intervenção, tá? Intervenção em uma escola, por exemplo. Nós estamos falando de intervenção porque dentro da matriz do curso de formação pedagógica tem a elaboração de projetos, tem um projeto de intervenção, no curso de pedagogia não tem, mas é um complemento a mais, é um conhecimento a mais que pode servir muito para o conhecimento de vocês. E lembrando que o meu objetivo principal, além de dar umas orientações básicas de elaboração de projetos, é vocês lerem sobre a temática da educação de jovens e adultos. Quando você for fazer um referencial teórico, vocês vão ler bastante sobre propostas, sobre projetos de EJA, tá? Depois vocês vão ler alguns projetos de outros autores, enfim, você vai se familiarizar tanto com as duas problemáticas que eu falei maiores, que é o conhecimento do sujeito e a formação de professores. Então vocês ficam aí à disposição aí, esperando, estudando, para que a gente possa posteriormente fazermos uma oficina prática e iniciar realmente a elaboração de um projeto. Muito obrigado.